Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 32ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos na unidade 6, chamado para adoração, fé e perseverança. E o último assunto que abordamos nessa unidade é uma exortação à perseverança e à fidelidade, que está em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 32 ao versículo 39. O autor volta-se de novo às exortações. No entanto, agora ele baseia o seu encorajamento nos sucessos extraordinários do passado. História de homens e mulheres que os leitores conheciam, que obtiveram vitória em circunstâncias muito difíceis. Traz o encorajamento ao povo de Deus, mostrando que enquanto caminhamos neste mundo, temos provas, mas devemos manter os nossos olhos em Cristo, porque nossa recompensa é certa e segura. Destacamos 7 pontos importantes dos versículos que iremos estudar hoje. Primeiro, lembra-se que o Evangelho traz luz, mas também provas. Segundo, lembra-se de quantas perseguições devemos sofrer por causa de Cristo. Terceiro, lembra-se de que aquilo que temos é maior que aquilo que podemos perder por causa das perseguições. Quarto, não abandone a fé por causa das provas. Quinto, não tiremos os olhos de Cristo. Sexto, perseverem, fiquem atentos, pois Jesus em breve voltará. E por último, saibam que os justos vivem pela fé e não retrocedem. Portanto, o autor faz um convite à recordação e à perseverança da fé. Na aula de hoje, trataremos destes assuntos. Mas antes de começarmos, eu tenho que dar o nosso recado. Lembrar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar a todos que vocês podem encontrar de forma rápida todas as nossas aulas no YouTube. Vocês digitem no YouTube #AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E vocês encontrarão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda pedir aos irmãos que orem por esta obra e participem das nossas aulas deixando seus comentários, dúvidas e sugestões. E também divulguem o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, transformar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Antes de começar a nossa aula, vamos colocar o nosso coração na presença do Senhor e fazer uma oração? Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, diante das Tuas faces colocamos nossos corações mais uma vez, para que a Tua graça nos alcance, derramando iluminação ao nosso entendimento, para que essa aula tão importante possa fortalecer-nos espiritualmente, fortalecer a nossa fé. Que a nossa mente esteja cativa ao Teu Espírito Santo, para que o entendimento da Sua palavra seja pleno. Que todas as fortalezas da mente, que foram erguidas com mentiras, sejam destruídas em o nome de Jesus Cristo. Certo que receberemos essa graça, nós te agradecemos, te bendizemos e te louvamos em o nome de Jesus. Amém. Exortação à perseverança e à fidelidade. Vamos ler Hebreus capítulo 10, do versículo 32 ao versículo 39. Lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé
para a preservação da alma. Vimos no versículo 32 a 39 do capítulo 10 de Hebreus o valor da experiência passada. Nós destacamos alguns pontos relevantes. Primeiro, lembre-se da sua fé inicial. Mesmo sofrendo, foram fiéis. O sofrimento dos discípulos é a chave à perseverança, perspectiva de vida eterna. Perseverem, porque haverá recompensa. Confiança tem galardão. Alcança a promessa. Jesus voltará. O justo viverá pela fé. Não desista. Vamos agora comentar os destaques que fizemos. A memória é um fator importante na religião, e a recordação das vitórias do passado nos dá forças para as lutas do presente. O escritor de Hebreus pede aos seus leitores que se lembrem das perseguições que seguiram imediatamente a sua conversão, e da força que obtiveram pela fé, as quais lhes possibilitaram suportar com bravura essas aflições. As aflições foram em parte devido aos insultos e injúrias que receberam, bem como as acusações injustas de crimes e vícios, mas particularmente o aguilhão, o ferrão da zombaria e do escárnio que tinham de ser suportado abertamente. Os cristãos tinham horrivelmente sido expostos à população em toda sorte de indignidades. As aflições ocorreram em parte também porque eles não se esquivaram à lealdade para com os companheiros da fé. Muitos voluntariamente assumiram a responsabilidade de servir aos perseguidos e encarcerados. E não só isso, mas também com alegria suportaram o espólio dos seus próprios bens. Não meramente com paciência, mas com alegria. Foste esses por decreto das autoridades ou pela pilhagem das multidões. Isso, diz o autor, fizeram por causa da rica herança que tinham em Cristo, o qual tornou as coisas do mundo menores, comparativamente falando, pois a sua cidadania era celestial e não terrena. É interessante falar que o sofrimento de danos materiais era considerado por muitos antigos como um sinal de mente filosófica superior. Isso conferia aos cristãos um lugar de alta consideração na mente dos pensadores. Mas nós vimos nos livros de Atos dos Apóstolos várias perseguições sobre os cristãos. A perseguição que se seguiu ao martírio de Estevão, que está em Atos capítulo 8, no versículo 1. A perseguição por ocasião da morte de Tiago e da prisão de Pedro, que está em Atos capítulo 12, no versículo 1 a versículo 3. A expulsão dos judeus de Roma, que está em Atos capítulo 18, versículo 2. E mais tarde, por volta de 64 d.C., as terríveis perseguições do imperador Nero. Os cristãos foram oprimidos, crucificados, queimados vivos e lançados aos leões. Antes de uma pessoa ser convertido a Cristo, ele está mergulhado nas trevas, prisioneiro do império das trevas. O diabo o mantém em sua potestade. No momento em que ele recebe a luz do Evangelho, o diabo reúne toda a sua corja e começa a persegui-lo. Aí o mundo o odeia e o hostiliza. O autor lembra de que, apesar dessas duras circunstâncias, eles ainda dedicaram atenção e cuidados aos irmãos que estavam passando pelas mesmas provas, pelas mesmas perseguições. A vida cristã não é indolor. Aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Como dizem, é na bigorna da aflição, porém, que os crentes são forjados à imagem de Cristo. Irmãos, a amizade do mundo é pior que a espada do mundo. Sabe, queridos, a abundância afasta mais as pessoas de Deus que a escassez. Vale ressaltar que muitas pessoas acomodam na prosperidade, mas na adversidade busca incessantemente a Deus. É mais fácil resistir na adversidade do que na prosperidade. Observamos no texto que, mesmo sofrendo as tribulações, os crentes hebreus ainda se compadeciam dos outros crentes que foram presos na fé, mesmo tendo seus bens e propriedades confiscados nessa saga de perseguição. Eles não perderam a alegria da salvação. Estes crentes sabiam que possuíam um patrimônio superior e mais durável que aqueles bens que estavam sendo espoliados. Sabe, meus irmãos, muitas vezes a fé cristã, longe de nos levar à prosperidade material, pode nos levar à perda de bens, à perda do emprego, à perda do lucro. Nosso verdadeiro tesouro não está aqui. Nossa pátria não está aqui.
Mesmo quando somos espoliados na terra, temos uma herança incorruptível no céu. Mas sabemos que o sofrimento pode levar alguns a abandonar a confiança em Deus. Por isso o autor exorta os crentes a permanecerem firmes na fé, apesar das provações. Nas provas a ordem é clara: não abandoneis a vossa confiança. O nosso Senhor Jesus Cristo foi enfático ao se dirigir à igreja de Esmirna, dizendo: "Sê fiel até a morte, e eu darei a coroa da vida." Está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. A salvação não é dada àqueles que retrocedem, mas aos que perseveram até o fim. A perseverança é uma necessidade vital do povo de Deus. Devemos, pois, ter confiança para levar o nosso fardo bravamente até o fim, para recebermos o grande galardão que nos é prometido. Sim, e este galardão não nos é devido por causa das nossas próprias obras, mas pela promessa e pela graça. Contudo, em certo sentido, é-nos devido, pois só será dado àqueles que preencherem as condições necessárias, os que fizerem a vontade de Deus. No sofrimento, precisamos olhar não só para trás, a fim de avaliar o que recebemos em Cristo, mas também precisamos olhar para frente, a fim de aguardar a gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. Ele virá em breve, pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente e vitoriosamente. E trará consigo o nosso galardão. Esse é o outro incentivo à perseverança. Diga-se de passagem, o interesse principal dos primeiros cristãos, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Abacuque fala no capítulo 2, versículo 3 a 4, de uma visão que viria e não tardaria, assim o escritor de Hebreus aplica com ênfase a fé, a fidelidade do povo de Deus antes da queda de Jerusalém. E que o Senhor Jesus Cristo nos diz que há de provar a nossa fé ainda mais antes da sua vinda nos fins dos tempos. A fé e a paciência são necessárias para herdar as promessas. Na próxima aula, se assim Deus permitir, iremos estudar os heróis da fé do Antigo Testamento. O autor faz uma lista de patriarcas conhecidos, mostrando não apenas vários aspectos da fé que os caracterizavam, como também a grande paciência que tinham. O justo não vive pela circunstância. O justo não vive pelo que vê, nem vive pelo que sente. Ele vive pela fé. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Os que são de Deus não voltam atrás. Eles perseveram até o fim. Dessa forma, o autor destaca duas classes de pessoas: aqueles que retrocedem e aqueles que creem e perseveram. O primeiro grupo perece, o segundo será salvo. Quero chamar a atenção aqui para uma coisa. Nós temos uma tendência natural de guardar e proteger os nossos bens. Não hesitamos em ajudar as pessoas em necessidade. Na verdade, damos com alegria. Mas nós certamente não nos alegramos quando as nossas posses são tomadas de nós. Quando Jesus pede para amarmos o nosso inimigo, para fazer o que é bom para aqueles que nos odeiam, para abençoar os que nos amaldiçoam e para orar por aqueles que nos maltratam, como vimos lá em Lucas capítulo 6, no versículo 27 e 28, nós concordamos de imediato. E quando ele continua e pede para oferecer outra face quando bate numa delas, como vimos em Lucas capítulo 6, no versículo 29, nós até concordamos. Nós dispomos a suportar abusos físicos. Mas quando Jesus diz: dá a todo aquele que te pede, e se alguém levar o que é seu, não entre em contenda, como vimos em Lucas capítulo 6, no versículo 30, aí nós muitas vezes discordamos. Nossos pertences são muito valiosos para nós, e nós certamente mostramos a nossa infidelidade quando alguém toma algo que nos pertence. Jesus, no entanto, quer que nós não nos apeguemos aos bens terrenos, mas aos celestiais. Os tesouros nos céus são eternos, os tesouros na terra são passageiros. Os destinatários de Hebreus entenderam isso e aplicaram a palavra de Jesus. Quando alguém se converte ao cristianismo, um período de conflito começa em sua família, na sua parentela e na sua vizinhança. O judeu que se torna cristão também enfrentava alienação, especialmente quando recebia o sacramento do batismo. Assim também acontece conosco. A tentação de renunciar a Cristo e retornar para o judaísmo, para o mundo,
é real, porque estar rodeado pelos nossos parentes e amigos porá o fim à perseguição e o sofrimento. Essa epístola é uma carta encorajadora e uma admoestação para todos aqueles que confessam a Cristo como Salvador. Que ninguém retroceda e renuncie a Cristo. Virar as costas para Ele conduz à condenação e à destruição. Por meio da palavra e do Espírito Santo, Deus nos capacita a permanecermos fiéis até o fim. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Passemos agora às nossas considerações finais. O autor fala de crentes que se mantiveram firmes, mesmo quando foram dominados e castigados, inclusive com sequestro de seus bens. O conforto dos bens materiais, a ausência de oposição, a falta de luta podem levar ao ócio, ao descuido da vigilância e ao enfraquecimento espiritual. O cristão está em uma batalha diuturna, não pode baixar a guarda para o mundo, para a carne, para a morte e o diabo. Temos que ouvir o autor de Hebreus, mantendo-nos na batalha sem esmorecer, porque precisamos primeiro manter a nossa esperança viva. O atleta que não exercita não vence. Segundo, sustentar a batalha com vigor e coragem para não sermos vencidos. Na luta, somos fortalecidos. Nossos mecanismos espirituais de defesa e ataque desenvolvem-se e se aprimoram. Terceiro, devemos ter um objetivo definido, e o nosso é a mansão celestial. Uma pessoa sem objetivos não tem estímulo para a luta. Encerramos aqui a nossa aula, queridos. Vamos orar? Senhor Jesus, gracioso Pai, obrigado por este estudo. Nos ajude a perseverar na fé, mesmo diante das adversidades, que por meio da sua palavra temos o nosso entendimento firmados nas suas verdades, crendo que o Senhor cumprirá os seus planos em nossas vidas e que seremos agraciados com sua presença e vitória. Como diz o apóstolo Paulo, que nos assegurou lá no capítulo 5 de Romanos, que diante das adversidades devemos nos alegrar, porque é certo que nas adversidades demonstraremos perseverança, e na perseverança a experiência contigo nós vamos desfrutar, e a experiência fortalecerá a nossa esperança, e a esperança é assegurada pelo amor que Deus derrama nos nossos corações, nas nossas vidas. Por essa razão, nós necessitamos ter em mente tudo coopera para o nosso bem, e que o Senhor vai nos fortalecer diante de cada adversidade que o Senhor permite nas nossas vidas. Obrigada, meu Deus, porque certo estamos da nossa vitória. Nós te pedimos, nós te agradecemos e nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, assim nós nos despedimos. Agradeço a vocês por participarem de mais uma aula conosco e a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos mais uma vez a palavra dele, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá.